Boa noite a todos e a todas. Todos me ouvem? Eu quero saudar a todos. Sei que para o Instituto Parâmetro Educação, na sua versão agora digital, motivada também, que é por esse novo cenário da pandemia, mas também ingressando em um outro mundo, em uma outra dimensão que é necessária em função das tecnologias que estão aí disponíveis para nós há muito tempo, né? O IPAI traz essa oportunidade de nós conversarmos a respeito de algo que é caro para mim, né? Que é importante para mim, que são as técnicas de elaboração de um plano de atividades docentes, né? Tendo em vista que a docência é algo que faz parte da minha vida já há 22 anos, completando agora no mês de abril 22 anos de sala de aula, né? E também a própria questão da participação em entrevistas, na verdade não só entrevistas, mas a submissão a bancas, né, de concurso. Como o Thiago falou, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor de História, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, sou mestre em História e Ensino Narrativas e sou doutorando em História. Então, ao longo aí desses 22 anos de vida profissional e acadêmica, eu já tive a oportunidade de passar por algumas experiências de bancas avaliadoras, seja para o ingresso em experiências profissionais de instituições privadas, né, tanto faculdades quanto escolas. Ministrei aula lá em São Luís do Dom Bosco, no SESI, no Master, no COC, né? Ministrei aula na UEMA, tanto no PQD quanto no programa Darcy Ribeiro, né? Também fui aprovado, seletivado para o programa Ensinar, ainda que não tenha trabalhado em função da indisponibilidade de tempo. Já participei, né, de duas bancas de concurso na condição de candidato, em que ministrei aula também, uma para o Instituto quando ainda era Cefet, eu estava recém-formado na época, consegui uma nota bem alta, e quando eu finalmente ingressei no Instituto, 5 anos depois dessa primeira experiência, inclusive, a minha nota foi a maior nota dentre os candidatos de História entre as bancas, né, que avaliaram os então candidatos participantes. Então, Eduardo, por que tu está dizendo isso? É para se aparecer? Não. Eu estou dizendo isso para vocês saberem de onde é que vem a minha habilitação para que eu possa conversar com vocês a respeito disso. Porque em todas essas experiências há alguns pontos comuns. Que pontos comuns são esses? Bem, em toda e qualquer experiência em que você se submete a uma banca como essa, você leva um plano de aula, na época, né, que na realidade o edital do seletivo aqui do município está chamando de plano de atividades docentes, que tem aí uma característica um pouco diferente, não apenas estruturalmente, né, mas na nomenclatura e também na base, que na realidade respalda a elaboração desse documento, né, e depois vocês irão fazer a defesa, não com uma aula, mas a defesa desse plano de atividades docentes. Então, isso, de uma certa maneira, sempre esteve presente nessas experiências que eu passei quando do ingresso em algumas instituições de ensino. E ainda mais, posteriormente, né, já passei também por outras experiências de bancas de avaliação, uma quando eu fui entrevistado para o ingresso no mestrado e outra para o ingresso no doutorado. Essas aí são um pouquinho diferentes, porque você acaba precisando defender um plano um pouco maior, né? E o que é esse plano um pouco maior? Esse plano a gente chama de projeto de pesquisa. Então, você tem um projeto de pesquisa que você faz para poder ingressar no mestrado, e aí uma das etapas é você defender
aquilo que está lá no projeto, os professores do programa vão lhe questionar, vão lhe perguntar a respeito do que você colocou lá naquele projeto, né, e você vai defendê-lo. E, às vezes, defender na ampla acepção da palavra mesmo. Né? Esse projeto ele é, entre aspas, atacado pelos membros da banca e você vai mostrar a necessidade, a utilidade, a importância, a viabilidade, né? Como é que esse estudo vai impactar em um determinado local, para uma determinada comunidade. Então, isso você tanto vai fazer no mestrado, quanto vai fazer no doutorado também, né, durante o processo de seleção, mas de uma forma ainda mais ampliada e ainda mais profunda. Né? Eduardo, e o que é que nós vamos fazer dentro deste seletivo? Bem, eu dei uma lida no edital, ainda que uma lida relativamente superficial, e no edital de vocês, né, ele deixa lá bem claro, no item que fala sobre o processo de seleção, que a seleção vai ser realizada mediante a entrega de um plano de atividades docentes e a defesa oral desse plano de atividades docentes. É isso que está no nosso controle. O quê? A elaboração do plano e depois algumas dicas, algumas orientações daquilo que você deve ou daquilo que você não deve fazer durante a entrevista. Né? São algumas observações mais importantes, mas a gente vai oportunamente tratar de cada uma dessas questões, tá certo? Até aqui tudo bem? Eu vou retornar a apresentação para vocês, para que a gente possa aí começar o nosso papo aqui, nosso bate-bola. Todo mundo vendo aí, Tiagão, a tela? Perfeitamente. Beleza, olhando essa tela aqui, eu não tenho nem vontade de passar, que eu estou vendo aqui um cara bonito, né? Então, esse sou eu, professor Carlos Eduardo, e aí nós temos um duplo workshop, vamos dizer assim. Elaboração de plano de atividades docentes e técnicas para entrevista de bancas examinadoras. Por que eu coloquei aqui no nosso slide inicial como se fossem duas coisas separadas? Porque, de fato, essas técnicas você não necessariamente vai poder usar apenas aqui para esse seletivo. Você vai poder usar em outras ocasiões em que você também for submetido a bancas de avaliação, a análise do seu trabalho, tá certo? Bem, comecemos pelo começo, né? Pelo nosso PDAD, ou PDD, né? Aliás, ou PAD, né? O Plano de Atividades Docentes, né? O que é um plano de atividades docentes? O plano de atividades docentes, como o próprio nome já está dizendo, ele é um tanto quanto autoexplicativo, ele é um conjunto de atividades, é um conjunto de reflexões, né? É um conjunto de projeções que o indivíduo que trabalha com a educação irá fazer no sentido de conduzir a sua prática, né? Porque que, embora tenha assim aqui, plano de atividades docentes, eu não disse assim, que o docente vai fazer, né? Porque a gente tem, por exemplo, para um cargo que é atendimento educacional especializado, né, que não é, pelo menos na nomenclatura, docente, também há a exigência de um plano docente, né, de atividades docentes. Então, quem vai fazer o seletivo com vistas a preenchimento dessa vaga, também vai ter que projetar algo que conduza, né, que norteie o seu trabalho. Na prática, pessoal, evidentemente que um plano de atividades docentes, assim como todo e qualquer plano que você faz, ou um plano de aula, ou um plano de curso, né, ele não é uma camisa de força, ele não é algo que engessa você. Ele serve para nortear, né? É algo que precisa ser pensado, é algo que precisa ser refletido, né? É algo que não pode partir do nada, exatamente porque esse documento ele é algo que ganha uma importância, né, muito grande, tendo em vista que é ele que evita, né, que você vá
fazer grandes improvisos e que você vá ter grandes dificuldades quando, né, da execução do seu trabalho. Com 22 anos de sala de aula, eu tenho legitimidade suficiente para dizer para vocês, vou desligar aqui que eu estou com frio, eu tenho legitimidade suficiente para dizer para vocês que, muitas vezes, o profissional da educação, ele entra em sala de aula com o seu plano definido, tudo bonitinho, e as condições em que ele se encontra na sala de aula, por uma razão ou por outra, ou por uma questão estrutural, né? Você planejou uma aula de um jeito e aí o data show deu problema, né? Você planejou uma aula com um recurso, né, que tem disponível no lugar que você trabalha e chegou naquele dia, o recurso sumiu, você queria um mapa, mas alguém pegou o mapa, né? Você planejou um filme, mas no dia faltou energia, e por aí vai. E aí aquele plano faz com que você modifique completamente a dinâmica do seu trabalho naquela ocasião. Né? Em que é que o plano lhe ajuda? Bem, o plano lhe ajuda a evitar as improvisações. Mas ele também lhe ajuda porque se você tem um norte, até quando é preciso que você improvise, você vai improvisar com um desconforto muito menor do que aquele indivíduo que chegou sem planejar nada. Eduardo, quer dizer que às vezes as pessoas vão para a sala sem planejar, sem um plano, sem um norte? Sim. Né? O plano, gente, ele é aquilo que mostra, né, a sua concepção de educação. É por isso que ele precisa ser um processo consciente, refletido. Você tem que saber de onde você está partindo, de onde você quer, onde você quer chegar. Né? Eu sou professor de história, por exemplo, eu tenho que saber quais são os autores, né, e qual é a corrente historiográfica, mesmo se eu fosse dar aula para educação infantil, ou mesmo se eu fosse dar aula para ensino fundamental, né, para as séries iniciais, eu teria que saber mais ou menos que corrente historiográfica, que ideia, né, eu gostaria de passar com aquela aula. Por isso é que um plano ele precisa ser um processo consciente, ele precisa ser um processo pensado. Né? Se o professor, por exemplo, chega e decora as páginas do livro cuja aula ele vai ministrar depois, ou seja, se ele vai fazer um trabalho apenas de repetição, ele vai lá para frente e vai se comunicar com os alunos. Mas, muito provavelmente, ele não vai saber nem de onde ele está partindo e nem de onde ele quer chegar. O trabalho consistente dentro da educação, ele pressupõe essa consciência. Vocês têm que saber de onde estão partindo e onde é que vocês querem chegar. Por isso, plano de atividades docentes, ele precisa ser um processo consciente, ele precisa ser refletido, ele precisa ser problematizado na sua cabeça. Né? O plano de atividades docentes, ele norteia e organiza o seu trabalho. Né? Então, por exemplo, você vai viajar para um determinado lugar, para uma determinada cidade. E aí você nunca foi a essa cidade. Né? O que geralmente hoje as pessoas fazem? Eu, falando da minha experiência, quando eu preciso viajar para algum lugar para onde eu nunca fui, se eu vou no meu carro, eu vou lá no Mr. Google, né, e coloco distância de Barra do Corda até Marabá, onde meu amigo Tiago fez o seu mestrado. E aí ele vai me dizer, a distância é de tantas horas, você pode ir pelo caminho fulano de tal, ou pode ir pelo caminho Beltrano. Né? Quer dizer, quando você faz isso, você pode, por exemplo, calcular mais ou menos a quantidade de combustível que você vai gastar, projetar a quantidade de paradas que você precisa fazer e onde você pode fazer essas paradas. Né? Você pode planejar a quantidade de lanche que você quer levar nessa viagem. Né? E aí você pode dizer assim, mas no caminho o pneu do carro pode furar. No caminho o carro pode dar algum problema. Exatamente.
Quando você faz esse plano de viagem, é importante até mesmo para que você saiba, né, onde é que você está dentro daquele caminho. Se há uma cidade mais perto, se há uma cidade mais longe, qual seria, né, o caminho mais interessante, como você pode decidir sua vida a partir daquele ponto. Então, da mesma maneira, um plano de atividades docentes, ele vai ser importante para nortear e organizar o seu trabalho. Você planeja para uma determinada turma, para um determinado período, né? Uma turma X que tem um perfil X, né? Eu não sei vocês, né? E eu não sei há quantos anos vocês têm experiência de sala de aula, mas eu, nos meus 22 anos de sala de aula, quando eu dou aula para turmas diferentes de uma mesma série, né, ou de um mesmo ano, para usar a nomenclatura do ensino fundamental, se você vai dar aula em duas turmas diferentes, da mesma série, né, com alunos com geralmente a mesma faixa etária, vocês já pararam para pensar que dificilmente, dificilmente não vou nem usar essa palavra, nunca você consegue dar a mesma aula, mesmo que seja o mesmo conteúdo, né? Mesmo que seja a mesma série, na mesma escola, você nunca consegue dar exatamente a mesma aula. Por que isso aí? Porque em cada turma, pessoal, você vai ter alunos diferentes, você vai ter situações diferentes, você vai ter interações diferentes. Em uma turma pode surgir uma pergunta que não surgiu em outra. E aquilo ali vai criar também um direcionamento diferente para a sua aula. É como se fosse, por exemplo, um pneu que furou na estrada, não comparando como problema, né? Neste caso, é um acréscimo, é algo que você ganha. O que eu estou comparando é a situação que modifica o caminho. Então, você está dando aula de um determinado conteúdo numa sala, ninguém fez pergunta alguma. E aí você, inclusive, sai da sala, às vezes tem professor que sai feliz, porque diz assim, poxa, que bom, consegui dar um conteúdo até não sei aonde. E tem professor, eu, por exemplo, faço parte do segundo grupo. Eu fico triste porque eu penso assim, poxa, ninguém se interessou por aquilo que eu estava falando, né? Entretanto, tem aquelas outras situações em que você começa a dar aula de um determinado conteúdo e os alunos também começam a se interessar e fazer questionamentos. Às vezes, esses questionamentos eles saem um pouco da órbita daquilo que você está falando, mas são coisas relacionáveis ao tema que você se sente, né, provocado, e você sente a necessidade de trabalhar com aquilo, né? Por que é importante o planejamento? O planejamento é importante para que você saiba que ainda assim existe uma linha, existe um caminho que você precisa percorrer, né? É exatamente o planejamento que leva você de volta. Então, por isso que a gente diz que esse plano de atividades docentes, ele norteia e organiza o trabalho do professor, né? Como é que você vai saber os recursos que você vai precisar, as atividades que você vai desenvolver com os alunos, os conteúdos que você quer trabalhar? Por mais que você tenha experiência, por mais que você saiba na sua cabeça o que você quer fazer, se você não estiver com isso muito bem articulado, muito bem organizado e, de preferência, impresso, ou então em um lugar que você possa acompanhar, qual vai ser a consequência disso? Algumas coisas você vai acabar esquecendo, outras coisas você vai acabar deixando realmente de lado. Então, o ideal é que se faça esse planejamento. A nossa mente ela acaba sendo um tanto quanto falha, ela esquece. Então, esse plano ele vai ser importante no sentido de nortear e organizar esse nosso trabalho, esse trabalho docente. E esse plano de atividades docentes, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para duas questõezinhas, né? Ele pode ser a curto, médio ou longo prazo para execução. Quais são essas duas questões? Primeiro, um plano de atividades docentes ele pode ser um plano de aula, né? Ou ele pode ser um plano de curso. Ambos são atividades docentes, né? Então, um plano de aula, ele é um plano para uma execução o quê, pessoal? Curta, média ou longa? Bem, ele é um plano, né, para uma execução curta. Se você está dizendo que é um plano de aula, você tem uma aula de 50 minutos ou duas aulas de 50 minutos na semana, você muito provavelmente vai executar esse plano de aula bem aí, nesse intervalo.
Então, ele é um plano de execução de curto prazo. Mas ele também pode ser de médio prazo, né? Você pode fazer um plano de atividades para uma sequência didática de 1 mês, né? Ou ele pode ser de longo prazo. Você pode fazer um plano de atividades para uma sequência de 1 ano, um projeto, né? Um projeto semestral, né? Um projeto anual, uma sequência didática para 1 ano todo. Então, você tem várias dinâmicas que estão compreendidas naquilo que a gente pode conceituar como um plano de atividades docentes. Talvez tenha sido por isso, né? E aí eu chego na minha segunda questão, que o edital ele não especificou um modelo, não especificou um período, não especificou características para esse plano de atividades docentes. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho um modelo desse plano de atividades docentes que eu elaborei, né? Mas isso não significa que esse modelo ele seja único. É um modelo que a gente elaborou com base na BNCC, com base naquilo que a gente sabe que o município utiliza hoje aqui em Barra do Corda, mas não é o único modelo, né? Tem aquele modelo clássico, mais antigo, que todo mundo conhece, né? Conteúdos, objetivos, metodologia, recursos, avaliação e bibliografia, né? Então, esse modelo, ele serve para você fazer um plano de aula, um plano de sequência didática que é mais curto, um plano de curso, um projeto, enfim, né? Esse modelo serve. Mas, tendo em vista, por exemplo, a BNCC, hoje a gente tem, inclusive, uma outra nomenclatura. Então, a gente vai, posteriormente, mostrar um modelo para vocês, mas se vocês se sentirem confortáveis, né, de fazerem um outro tipo, né, desde que a execução, né, formal das partes desse plano estejam corretas, né, o edital ele é omisso em relação a isso aí. Ele não fala, né, proibindo que você faça. Né? Eu recomendo que vocês façam mais ou menos do jeito que a gente vai mostrar para vocês. Mas o edital ele é omisso, ele não obriga a fazer da maneira que a gente vai mostrar. Ok? Tudo bem? Então, avançando aqui, né? Eu procurei fazer uma pequena escala, né, aqui sobre um roteiro de elaboração de um plano de atividades docentes, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, ponto a ponto, o que a gente está querendo dizer, né? E em que eu acredito que deva haver uma reflexão anterior quando da necessidade de você elaborar um plano de atividades docentes, né? Volto a dizer, um plano de aula, uma sequência didática, um projeto, né? Todos esses são modalidades, todos esses são modelos, são formas de elaboração de um plano de atividades docentes, tá? Então, a primeira coisa um plano de atividades docentes, ele é algo inventado, ele é algo que sai assim, por geração espontânea da minha cabeça, né? Ele é algo que eu faço porque eu achei bonito, porque eu vi alguém fazendo, né? Na realidade, não, pessoal. Um plano de atividades docentes, assim como tudo aquilo que a gente faz dentro da educação, e eu falei isso agora há pouco, precisa ser um processo consciente, precisa ser um processo intencional. O que é o processo intencional do qual eu falo? Você precisa saber de onde você está partindo e você precisa saber aonde você quer chegar, né? Eduardo, mas isso não é mais importante para quando eu for dar aula? Sim, Mas se lembre que você vai ser submetido a uma entrevista a respeito desse plano de atividades docentes e você vai ter que explicar o que é que está contemplado nesse plano, né? Então, é muito importante você saber de onde é que essas informações estão saindo, sobre o que é que você está falando,
nesse plano de atividades docentes, né? Por exemplo, o modelo de plano de aula, o modelo de plano de atividades, né, que a gente pesquisou aí e conseguiu garimpar, que é utilizado hoje nas escolas do município aqui de Barra do Corda, ele tem como referencial a BNCC, né? Nós ainda somos regidos pela Lei de Diretrizes e Bases, né, que é a Lei 9394 de 1996, né, a LDB, a famosa LDB, e depois de uma ampla discussão com alguns a favor e muitos contra, né, foi aí aprovada, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é, na realidade, um conjunto também de referenciais que norteia a educação, desde a educação infantil, né, até o ensino médio. Então, no mínimo, a elaboração de um plano de atividades docentes, ela precisa partir desse tipo de base, né? Por quê? Primeiro, porque se você não fizer isso, você vai estar fazendo algo desatualizado. Segundo, porque, tanto de forma utilitária, vamos pensar assim, o professor do ensino médio, ele vai, às vezes, fazer, o cara que dá aula, por exemplo, de geografia, de história, ele vai fazer um plano, né, que contemple duas coisas. Primeiro, a necessidade de aprendizado e formação do aluno para a vida, né, formação cidadã, formação do aluno enquanto ser humano, preparado para o mundo do trabalho, coisa e tal. Mas ele também precisa preparar aquele indivíduo para uma coisa que é praticamente o projeto de 11 entre 10 estudantes do ensino médio. E o que é isso? O ingresso, por exemplo, na universidade através do Exame Nacional do Ensino Médio. Qual é, pessoal, o referencial, a partir do estabelecimento da BNCC, qual é o referencial que serve para a elaboração dessas provas, para o conteúdo que está presente, para as habilidades e competências que vão ser norteadoras do conhecimento ou dos objetos de conhecimento que ali serão trabalhados? Exatamente a BNCC. Então, é por isso que a gente também precisa começar a conhecer melhor os referenciais, os marcos legais, que norteiam a educação no Brasil, inclusive para uma coisa que a gente acha tão simples, como, por exemplo, a elaboração de um plano, seja um plano de aula, como eu disse para vocês, seja um plano de uma sequência didática, um plano de curso, enfim. A gente precisa conhecer esses referenciais. Então, esse seria o primeiro passo. E eu ainda acrescento uma coisa, para a elaboração hoje de um plano de atividades, inclusive o que eu elaborei para vocês, tem muitas coisas que você vai fazer praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V de algumas coisas de lá, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento, eles já são mais ou menos pré-determinados lá como referência, aquilo que a gente chamava antes de objetivos, que hoje eles chamam de habilidades, eles já colocam lá como uma referência. O que você vai modificar são as atividades, e o viés, o foco que você vai dar para essas atividades, a maneira que você vai fazer a avaliação. Mas a referência para você elaborar um plano como esse, você encontra lá na BNCC, por exemplo. Esse seria o primeiro passo.